Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, comentando o capítulo 26, que é intitulado Ouvindo Servidores, a gente vai especificamente acompanhar o André ouvindo um servidor. Uma história que eu espero que sirva bastante para a gente, porque aqui, encarnados, seja na nossa família ou seja em pessoas próximas, a gente conhece bastante a dor de uma desencarnação do ponto de vista de quem fica. Então, certamente cada um de nós conhece casos de pessoas que ficaram extremamente abaladas, extremamente doloridas, profundamente doloridas com a partida de algum ser que amava muito. E em muitos casos, a nossa compreensão da morte ainda é muito imatura, e por isso a gente extravasa demais o nosso sofrimento, inclusive clamando, né, pela presença dos nossos familiares, lamentando, familiares ou queridos em geral, lamentando que eles não estejam mais com a gente. O que esse servidor especificamente vai tratar aqui é da dor dele do lado de lá, ouvindo as lamentações daqui. Então, que a gente possa absorver isso como reflexão para mudar o nosso comportamento aqui, para mudar o tipo de pensamento que a gente emite para aqueles que já se foram. Mas o capítulo começa com um comentário do André, que também vale muito a pena ressaltar, do clima de camaradagem que ele sentia no ambiente e que fazia muito bem para ele. Ele diz assim: tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. Então, apesar de haver uma escala hierárquica, né, tinham aqueles que coordenavam e aqueles que serviam, o que existe na Terra e precisa também existir no mundo espiritual, é uma questão de organização, havia muito respeito entre todos. Então, aqui na Terra, infelizmente, né, a gente conhece muitas hierarquias formadas sobre indicação e não sobre merecimento, mas no mundo espiritual, em locais organizados, né, em locais elevados, é puro mérito, né? Então, aquele que está liderando realmente tem capacidade para exercer essa função. E aí ele acompanhava a Ismália, recebendo como uma mãe, assim, muitas das servidoras, inclusive com aspecto muito mais envelhecidos do que dela, né, muito mais experientes na roupagem que estavam apresentando, né, perispiritualmente falando. O Aniceto com o André e com o Vicente, apontando ensinamentos nas situações mais bobas, assim, nas situações que se eles simplesmente olhassem, não tirariam um ensinamento proveitoso dali, o Aniceto conseguia mostrar para eles, e o Alfredo recebendo colaboradores para escutar, aí o André comenta, não só com espírito de solidariedade, mas também com imenso afeto, né, tratando como filhos mesmo. E aí o André pede permissão para que ele possa acompanhar algumas dessas conversas, né? Então, lembrando que o André já está numa etapa que não é movido pela curiosidade, ele é movido por realmente querer aprender com as conversas, com as instruções, e aí ele se aproxima do Alfredo conversando com um velhinho de humilde expressão, que mostrava-se muito respeitoso, cujo nome era Alonso. E esse senhor se dirige ao Alfredo assim: ah, você recebeu as notícias? Aí o Alfredo fala que sim, que ele está sabendo que a viúva desse Alonso continua muitíssimo acabrunhada, os filhos têm saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Então, como eu comentei, é o caso de um desencarnado que está sentindo as emissões e tem consciência, né, da situação dos encarnados, da família que ficou, e essa família ficou muito abalada pela partida do pai da casa, né, do marido e do pai. E ele lamenta, de certa forma, né, com Alfredo, eu tenho sentido tanta falta deles, e aí nos olhos transparecia uma tristeza resignada. Então, vejam, ele tinha noção da conversa que ele estava iniciando, por isso que diz tristeza resignada, de quem deseja alguma coisa, mas sabe que tem obstáculos muito grandes para isso que ele está desejando. E aí o Alfredo, já entendendo, né, o contexto, já fala: você não precisa se angustiar, eu sei que você está trabalhando agora pelo futuro da família, e quando a gente está na Terra, ó, o importante para a gente, na qualidade de pais, a gente consegue movimentar muitas providências a favor dos filhos, mas ele destaca que às vezes a gente não age com a necessária visão aqui no mundo. A gente tem, de certa forma, um sentimentalismo exacerbado, e a gente faz até de uma forma que mima, de uma forma que às vezes protege demais e não deixa o filho criar asas, né? Não deixa a família
realmente fluir, né? Andar com as próprias pernas. E ele comenta que aqui, né, ele se referindo ao mundo espiritual, a gente consegue sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Imperecíveis é que não acabam com uma encarnação, né, não acabam com a morte, continuam, são as nossas aspirações como espíritos imortais que somos. E aí ele comenta que é a parte importante para ele que está no mundo espiritual. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere e impede você de atender à vontade divina não é louvável nem útil. Então, se essa saudade, de alguma forma, está atrapalhando a evolução dele lá, atrapalhando o trabalho que ele tem que fazer, é uma coisa que tem que se ter atenção para isso, para não deixar isso acontecer. Ele ainda completa, é enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento, destacando para ele o cuidado que ele precisava ter com isso. Apesar de entender, o Alonso continua falando, reconheço o que você está falando, eu estou realmente me sentindo renovado espiritualmente, mas sempre tem aquele mas, né? Senão não formaria um capítulo no livro. Ele ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. E aí ele relata a angústia dele, né? À noite, quando eu me concentro nas preces, eu sinto em torno de mim os pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes eu consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Eu sei que a esposa e os filhos estão me chamando dolorosamente. Vejam, ele sente a dor deles e isso o perturba. Esta certeza me perturba de algum modo, diz ele. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Então, vejam, ele está sentindo o impacto de ter os familiares chamando por ele, e ele está com dificuldades em exercer o trabalho que ele foi colocado para desenvolver lá no posto de socorro. Então, é a mesma coisa que o Alfredo acabou de alertar, que isso não deveria acontecer. Só que o que ele acha? Que se ele for visitar, ele vai remediar a situação. Vamos ver. Reconheço minhas obrigações, continua falando ele, e eu sei que preciso estar conformado, no entanto, confesso que a minha luta espiritual tem sido bem grande, e eu estou certo que você, Alfredo, dizendo para ele, vai me perdoar a fraqueza, que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? E aí a gente fala de um coração de pai, de um coração de mãe, de um coração de filho que sente uma mãe clamar por um filho que desencarnou. E ele, completando, ele ainda comenta, né? Tipo, como que daria, inclusive, para passar uma mensagem, né? Não precisava nem ser ele diretamente visitando, ele queria que o esclarecimento chegasse à família. Então ele comenta: tem bem perto da nossa casa, inclusive, um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, mesmo que sejam breves, tentando tranquilizar a esposa e filhos. Atenção. O Alfredo, diz o André, imperturbável, não respondeu negativamente. Então, ele não disse que não. E o André conseguiu ver no rosto dele um olhar muito lúcido e um desejo sincero de atender com extrema simpatia. E vejam como foi a abordagem do Alfredo. Que abordagem mais paternal, né? Até diferente do que o André vivenciou, que realmente era dito, não, ainda não está na hora, de uma forma muito explícita. No caso dele, a abordagem está um pouquinho diferente. Ele diz assim: não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Então, jeito tem. Entretanto, creio que, como amigo, eu ficaria muito preocupado pela manutenção da sua paz. Eu acho que você precisa fortalecer o coração. Aí, antes dele dar um exemplo, que é o que mais impacta, ele explica: é imprescindível a gente se conformar com os desígnios do Eterno, né? Com os desígnios de Deus. Porque a gente sabe, nós espíritas que estamos aqui estudando, sabemos que nada é por acaso. Então ele explica: você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Então, tirando o quesito do suicídio, que é algo totalmente contra a lei, as outras desencarnações, quando ocorrem, tendem a ocorrer na hora certa, né? A não ser que haja algum esforço para abreviar a vida, que seria uma espécie de suicídio, né? Então, se um filho morre antes de uma mãe, que é uma situação das mais dolorosas, né? Ainda mais um filho criança, a gente ainda assim precisa continuar confiando de que as coisas não acontecem sem a permissão de Deus.
Então ele comenta, as dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência e que você também sofre com a separação, tem um motivo de acontecer. Deus não nos deixa sozinhos à toa. Ele diz, às vezes ocorre para refazermos o aprendizado, melhorando o coração. E no que diz respeito aos filhos, você também não pode ignorar que eles pertencem a Deus e que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Então agora eles estão chorando desalentados e eventualmente, né, tem revolta que visita o coração, mas é necessário a conformação, que eles tenham em algum momento, a conformação com a realidade justa. E você, enquanto estava na Terra, já fez o que você tinha que fazer. Agora você precisa, tipo, desgarrar da família e evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. E agora vem o exemplo. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram demais o pranto dos familiares terrestres. Se envolveram nos pesados fluidos do clima doméstico e depois da semana de licença, eles não conseguiram se reerguer para voltar. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. E aí os encarregados, né, das mensagens voltaram ao posto sem eles, e o Alfredo se surpreendeu. E diz, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem, e isso é um enorme prejuízo para ambos. Rematando o exemplo e a orientação, Alfredo diz, os voos de grande altura pedem asas fortes. E para finalizar, o Alonso diz, de olho arregalado, desisto do pedido, o senhor tem razão. Então, que bom que tanto o esclarecimento do Alfredo, sem nenhuma proibição, quanto esse exemplo daqueles que visitaram a família sem estar devidamente preparados, confrontando aquilo que ele achou que se fosse lá resolveria o problema, passaria a angústia, não. Ele precisava ainda fortalecer o coração com as suas preces, desejar o melhor para sua família que continua na Terra, então continuar amando-os do mesmo jeito, sem essa visita que poderia prejudicar ainda mais essa angústia que ele estava sentindo do lado de lá. Lição para a gente, libertemo-nos das pessoas que partiram para o outro lado, não deixemos de emitir o nosso maior carinho, o nosso maior respeito, o nosso maior desejo de que eles continuem o caminho em paz, sem que a gente use essas nossas emanações mentais para prendê-los e para torná-los angustiosos do lado de lá. Espero que vocês tenham gostado do capítulo, eu gostei bastante. Nos encontramos no próximo. Um abraço.